Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte, Inter e Corinthians aqui na tela do NS Futebol para vocês. Então a gente vai apresentar para vocês, nesse vídeo de hoje, só Inter e Corinthians, tá? E um geralzão do campeonato. Então a gente vai começar pelo geral para a gente entender quais estão sendo os principais pontos da competição e depois Inter e Corinthians. Vamos lá ao geral da competição pelas posições, entendendo a seleção dos melhores jogadores por posição da competição. Temos no gol Lucas Perry, na zaga Adrielson, Léo Pereira, a dupla de laterais o Maguinho na direita, Ayrton Lucas na esquerda, Jair, Ranielli e Lima, Roger Guedes, Eduardo Sacha e Tiquinho Soares. Tá? Como que a gente faz essa seleção e quais são os pontos que a gente vai aprimorar ao longo das próximas rodadas? Tá? Primeiro, tem que ter no mínimo 70% do tempo da competição percorrida jogada. Então assim, temos agora 17 rodadas, 70% dessas 17 rodadas o cara tem que ter jogado, tá? Basicamente é isso. E aí não estamos falando de participação, estamos falando de tempo jogado, tá? São coisas diferentes. No caso, ainda colocando este ponto, se você for artilheiro, mesmo que você não tenha 70%, você entra para a disputa. Não necessariamente você tenha que estar ali, mas você entra para a disputa, tá? No caso, Tiquinho Soares, que é o artilheiro do Brasileirão, também tem 70% ou mais de tempo. Beleza? Nesse cenário, o que vai mudar nos próximos vídeos que a gente vai apresentar aqui, as novidades para vocês que estão vindo no canal? Primeiro, a gente vai ter um perfil dos jogadores mais detalhado para vocês, mais do que a gente já vem detalhando nos outros, algo mais próximo de uma linguagem do FIFA que vocês conhecem, então acredito que facilitará a comunicação entre a gente. E também teremos o overall por posição e uma série de outras análises mais individualizadas dos jogadores. Além disso, vamos especificar as posições, cada um vai disputar a posição, né? E, é claro, também, no caso, por exemplo, o Roger Guedes, que está ali, ele é a última rodada que ele vai estar, porque na próxima ele já está fora do Corinthians, né? Então ele passa a não conseguir mais completar 70%, então ele já está fora desse cenário. Tranquilo? Então esse é o cenário da competição para vocês. Vamos à análise das duas equipes e para isso eu vou começar a análise pelos passes, tá? Sempre começo aqui a análise pelos passes, que eu acho ela mais interessante para a gente ter um ponto de partida. O passe geralmente é a ação que mais acontece no jogo, então a gente está olhando para esse cenário com um equilíbrio muito grande, 58 do Corinthians, 60 do Internacional. Então a gente está olhando para um equilíbrio muito legal entre as duas equipes, são equipes que não precisam estar em posse da bola, mas também se tiverem não pega nada, tá? Assim, não é uma equipe que se sente desconfortável com posse, nem desconfortável sem a posse de bola, são equipes que vão se adaptando, tá? Estilos bem parecidos, inclusive, de jogo entre eles. O grande detalhe é que dentro desses passes que você vai ter aqui, você tem um Inter que progride um pouco melhor do que o Corinthians. E aqui, talvez pelas características das duas equipes, você passa a ter uma progressão pela condução também, tá? Então, antes do passe, mais alguns toques na bola e uma possível condução, para que você ganhe campo, não só pelos passes, mas também pelo passe e condução. Tá? Nesse cenário você tem um Inter que converte um pouco melhor, que também chuta melhor do que o Corinthians e que também converte melhor do que o Corinthians. Qual é o grande detalhe? Nesses casos que a gente está observando, você tem, por exemplo, conversões ao longo da competição de 25, 30, Inter tem 8, Corinthians tem 4. Então nesse 8 e 4 a gente está falando de equipes que produzem muito poucos gols nessa situação. Inter em casa, Corinthians fora. Nesse cenário, o que vai ser importante? O primeiro gol. O primeiro gol vai definir muito o rumo da partida. E nesse primeiro gol pode ser que você penda favorável ao Corinthians, por exemplo, do que ao Internacional, tá? Mesmo jogando no Beira-Rio. Tá? Na hora da defesa, você tem uma boa nota do Inter contra uma boa nota do Corinthians, mas você vai ver que as duas equipes vão se equilibrar, porque o Corinthians vai bloquear os chutes melhor do que o Inter. Então esses dois cenários vão se igualando e aí você tem um equilíbrio também na defesa, por mais que tenha os dados ali apontados para o Corinthians, mas também é pouca diferença. Tá? Do mesmo jeito que a gente falou da posse, a diferença é muito pouca entre as duas equipes. O que a gente pode apontar para esse jogo? O que a gente pode esperar desse jogo? Se a gente for pelo mando de campo, uma vantagem ligeira para a equipe do Internacional. Se a gente for pelo estilo de jogo, ou seja, Corinthians jogando contra equipes do mesmo estilo do Inter, e o Inter jogando contra equipes do mesmo estilo do Corinthians,
o mais provável é que dê Corinthians, mas por uma margem muito pequena, ou seja, o jogo está completamente em aberto e quem fizer o primeiro gol tende a sair vitorioso desse confronto, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou? Curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente e, é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho, pela audiência e valeu! Até a próxima!